Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal Concurso de Tribunais João Carvalho. Sejam bem-vindos, eu sou servidor público federal e nesse vídeo venho trazer para vocês um estudo de legislação para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Um concurso bem interessante. Sem mais delongas, venho trazer aqui um status desse concurso. O edital já está aberto. Quem o confeccionou foi o Instituto AOCP. As inscrições já estão abertas e a prova ocorrerá no dia 24 de agosto. Então, há um período aí para você realizar os seus estudos para chegar competitivo para a prova. O cargo técnico judiciário, um cargo que demanda apenas nível médio, vencimento mais alimentação, mais o vale alimentação, né? R$ 9.582,99 e ainda há outros benefícios que a carreira oferece. Vagas, 60 vagas, com a possibilidade de convocação de 500 candidatos a sub-regiões nesse concurso e conforme a gente apura no edital, há a possibilidade de convocação numa forma integral aí de 500 candidatos até o fim da validade do concurso. Etapas da prova, a gente tem a prova objetiva, de múltipla escolha, que representa 60% da pontuação total, e a redação, que por sua vez vale aí 40%. Aqui a prova objetiva é composta por essas áreas de conhecimentos: português, matemática, raciocínio lógico, informática, legislação, constitucional, administrativo, civil e processual civil, penal e processual penal. Nessa aula aqui, especificamente, como eu disse, eu vou me ater à parte de legislação que trata aí de algo específico do Estado do Paraná. Nessa aula aqui, vou trazer aí sobre a Constituição do Estado do Paraná. Especificamente aqui, eu vou trazer a organização do Estado e dos municípios. A primeira parte, se isso for interessante para você, deixe nos comentários que eu posso criar conteúdos complementares a esse. Então, vamos fazer a análise aqui, pontuando os principais pontos. O Estado do Paraná, integrado de forma indissolúvel à República Federativa do Brasil, proclama e assegura o Estado democrático, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, do trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político e tem por princípios e objetivos. Então, a gente verifica que há uma semelhança à Constituição Federal, cabendo pontuar que o Estado do Paraná integra de forma indissolúvel, ou seja, não pode ser dissociado da República Federativa do Brasil, configura um Estado democrático, assegura ainda a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais, o trabalho, da livre iniciativa, pluralismo político, é o que a gente tem ali como fundamentos, né, na Constituição Federal, e aqui coloca de uma forma conjunta princípios e objetivos. E a gente tem respeito à unidade da federação, à Constituição Federal e estadual, no caso, né? E a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais por ela estabelecidos. Algo tranquilo, né? Intuitivo até. 2. A defesa dos direitos humanos. 3. Defesa, igualdade e consequente combate a qualquer forma de discriminação. 4. Garantia da aplicação da justiça, devendo prover diretamente o custeio da gratuidade processual aos reconhecidamente pobres, nos termos da lei. A gente tem aqui principalmente a figura da Defensoria Pública. Eu trouxe aqui para vocês como destaque esse inciso 4º, porque é um concurso de um tribunal de justiça. E aqui trata especificamente aí da garantia da aplicação da justiça, no caso aqui, possibilitando o custeio da gratuidade processual aos reconhecidamente pobres. Então, um inciso para você ter aí uma atenção especial. Inciso 5, busca permanente do desenvolvimento e da justiça social. Então, um tópico aqui que também você precisa ter para sua prova, né? Esse adjetivo permanente pode de alguma forma ser trocado pela banca. Então, há aí essa procura pelo desenvolvimento, mas esse desenvolvimento não pode, conforme consta aqui na Constituição, sobrepor a justiça social. Inciso 6º, prestação eficiente dos serviços públicos,
garantida a modicidade das tarifas, ou seja, as tarifas têm que ter um preço acessível à população. Inciso 7º, respeito incondicional à moralidade e à probidade administrativa. Então, cuidado com esse adjetivo incondicional. Se na prova aparecer respeito condicional, o item estará incorreto. Então, um inciso para você também ter uma atenção especial. Inciso 8º, colaboração e cooperação com os demais entes que integram a federação, algo natural. Inciso 9º, defesa do meio ambiente e da qualidade de vida. Artigo 2º, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto nos termos dessa Constituição e da lei e ainda mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. É quase que uma cópia da Constituição Federal. Importante você saber, então, que a soberania está associado diretamente aí com a questão do sufrágio, voto direto e secreto, e ainda relacionado ao plebiscito, que é aquela consulta feita antes de uma determinada matéria ser analisada, e referendo, que seria uma confirmação de algo que já foi anteriormente definido. E ainda a iniciativa popular, que é a possibilidade da população ali local, de alguma forma, desenvolver um determinado conteúdo aí legislativo. Artigo 3º. É mantida a integridade territorial do Estado, que só poderá ser alterada mediante aprovação de sua população por meio de plebiscito e por lei complementar federal. De uma forma, isso aqui referencia quase que de forma literal que consta na Constituição Federal, mas é importante você saber que o território do Estado pode sofrer alteração desde que ocorra o plebiscito, ou seja, uma consulta anterior à população interessada, e ainda uma lei complementar que seja aí federal. Artigo 4º. Organização política e administrativa do Estado compreende os municípios regidos por leis orgânicas próprias, observados os princípios da Constituição Federal e desta. Então, os municípios possuem aí, diferentemente do Estado e do próprio país, leis orgânicas que vão o reger. Artigo 5º. A cidade de Curitiba é a capital do Estado e nela os poderes têm sua sede. Então, para quem é de Curitiba, isso é mais tranquilo, mas eventualmente quem vai realizar a prova nesse estado pode não ter aí talvez um conteúdo bem consolidado sobre esse tópico. Então, Curitiba é a capital do estado e na capital do estado, ou seja, em Curitiba, os poderes fazem ali a sua atuação. O poder legislativo, que no caso é aí percebido pela Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário, que é o próprio TJ, e ainda o Executivo, que aqui no caso seria o governador do Estado. Parágrafo único do artigo 5º. A capital somente pode ser mudada mediante lei complementar e após consulta plebiscitária. Bem importante aqui para sua prova. Então, eventualmente, se o Estado do Paraná quiser alterar a capital, isso pode ser feito? Pode, desde que haja uma lei complementar e ainda uma consulta de forma prévia à população interessada. No segmento, artigo 6º, o Estado adota como símbolos, além dos nacionais, que seria ali o que a gente chama de Bahia, né? Que é a bandeira, o hino, as armas e os selos, né? Aqui tem bandeira, hino, brasão de armas. Então, o brasão de armas, de alguma forma, está diferenciado aqui, né? E ainda o sinete. Então, bem importante aí você ter em mente quais são os símbolos locais aqui. Artigo 7º, são poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si. Já disse isso aqui, mas repito.
legislativo, executivo e judiciário. Parágrafo único. Salvo exceções previstas nessa Constituição, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Então, o executivo, em regra, não pode passar atribuições para o legislativo ou para o judiciário ou vice-versa, sendo que quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro. Então, o executivo realiza as competências, as atribuições do executivo. O judiciário da mesma forma e o executivo também. Então, os poderes têm aí competências que precisam ser seguidas. Artigo 8º, incluem-se entre os bens do Estado. Então, um tópico aqui também importante para a sua prova. Incluem-se, então, entre os bens do Estado as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem em seu domínio, excluídas aquelas sob o domínio da União, dos municípios ou de terceiros. A gente vai ver muito aqui que o Estado tem aí esse papel residual em relação aos bens de sua posse. Então, aqui a gente verifica aí no inciso 1, excluídas aquelas sob o domínio da União, municípios ou terceiros. O inciso 2, da mesma forma, as ilhas fluviais, lacustres e terras devolutas situadas no território não pertencentes à União. Então, desde que não pertença à União. Se pertencer à União, obviamente, isso vai fazer parte dos bens da União. Inciso 3º, águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União. Então, se houver aí obra da União nessas áreas aqui especificadas, serão considerados aí bens da União. Inciso 4º, os rendimentos decorrentes das atividades e serviços de sua competência e da exploração dos bens imóveis de seu domínio. Então, aqueles rendimentos dessas atividades serão considerados aí bens do Estado. Depois desse artigo um tanto quanto extenso, o artigo 9º diz para a gente que cabe ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão, então tem essa dualidade, essa dupla possibilidade, a ser outorgada após licitação pública. Então, é necessário aí a licitação para a realização dos serviços locais de gás canalizado, na forma da lei. A Constituição Federal veda que isso seja feito por medida provisória. A Constituição do Estado aqui não faz menção a esse tópico. E assim, a gente finaliza essa parte inicial aqui da organização do Estado dos municípios. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ou compartilhar e deixar aí seus comentários. Muito obrigado e até uma próxima!